O Flamengo segue mostrando por que é considerado o maior clube do Brasil também fora das quatro linhas. A diretoria rubro-negra acaba de atingir um novo patamar no quesito arrecadação com patrocínios, batendo a impressionante marca de 444 milhões de reais, apenas com os contratos ligados ao uniforme. Isso mesmo. Um valor que jamais foi alcançado por qualquer outro time na história do futebol brasileiro. E quando a gente fala em recorde, não é só dentro de campo com gols e vitórias, é fora também, com gestão, marketing e visão estratégica. O clube simplesmente transformou a camisa mais pesada do país na mais valiosa de todas. Só para você ter uma ideia da grandeza disso, o patrocínio Master está rendendo ao Flamengo 268 milhões de reais, enquanto marcas posicionadas nas mangas, nas costas, na numeração, na barra traseira, no calção e até no meião somam outros milhões, compondo um mosaico de receitas que coloca o clube em outro nível de negociação. O escudo do Mengão virou vitrine premium, e o retorno que o clube proporciona aos seus patrocinadores está acima da média nacional. É por isso que a cada contrato fechado, a diretoria consegue negociar valores mais altos, exigências mais firmes e condições que favorecem ainda mais o clube. O Flamengo mudou completamente a lógica de mercado do futebol brasileiro. Agora, se fora de campo o clube dá show, dentro das quatro linhas o elenco também vai correspondendo. A começar pelo uruguaio de Arrascaeta, que está simplesmente vivendo sua temporada mais artilheira com o manto sagrado. São 16 gols marcados só neste ano, além de alcançar a marca expressiva de 100 assistências vestindo a camisa rubro-negra. Um número que só confirma o tamanho do jogador que o Flamengo tem nas mãos. Craque decisivo, líder técnico, símbolo do projeto vitorioso que o clube construiu nos últimos anos. Arrasca não só participa dos lances, ele constrói as jogadas, dita o ritmo do time, desequilibra. Mas nem tudo são flores no departamento de futebol. O lateral Alexandro, que havia sido convocado para defender a seleção brasileira, está fora por lesão. O jogador sentiu a panturrilha esquerda ainda no primeiro tempo da partida contra o Vitória. Conversou com o técnico Felipe Luiz, alertou que não estava bem fisicamente, e imediatamente foi substituído por Matias Vina. Depois disso, exames confirmaram a lesão muscular, tirando o atleta não só do próximo compromisso do Flamengo contra o Grêmio, mas também da lista da seleção comandada por Carlo Ancelotti. Uma baixa importante, tanto para o clube quanto para o time nacional, que precisará buscar outra opção para a posição. E enquanto alguns saem, outros se aproximam da despedida. É o caso do jovem Lohan, uma das promessas da base rubro-negra, que está com a transferência praticamente fechada para o Pisa, da Itália. Flamengo e o clube italiano já concluíram a troca de documentos, e o que falta agora é apenas o aval final dos departamentos jurídicos das duas partes. A negociação prevê um empréstimo válido até 2026, com obrigação de compra ao fim do período. O valor da transação gira em torno de 500 mil euros agora, e mais 4 milhões de euros na obrigatoriedade de compra, o que dá aproximadamente 28 milhões de reais. E o Flamengo, inteligentemente, manteve 50% dos direitos do atleta, já pensando numa eventual valorização futura no mercado europeu. Se o garoto explodir na Itália, o rubro-negro ainda vai lucrar, e muito, com isso. Agora olha essa situação. O Flamengo tinha 30% dos direitos econômicos do lateral direito Lucian, que foi negociado com o Bahia. Acontece que o jogador não conseguiu se adaptar em Salvador, teve problemas internos e acabou rescindindo o contrato com o clube baiano de forma amigável. E aí, sem vínculo com o Bahia, ele acertou com o São Paulo, assinando até 2028, com uma multa rescisória de nada menos que 80 milhões de euros. E o que isso significa? Significa que, por conta da rescisão com o Bahia, o Flamengo perdeu aqueles 30% que teria direito numa venda futura. Um baita prejuízo, um movimento que não agradou nos bastidores, até porque o atleta ainda é jovem e tem potencial de render uma boa grana no mercado internacional. Mas agora, sem vínculo com o clube baiano, o Flamengo fica sem fatia nenhuma numa possível futura negociação. Falando agora de seleção, a base do Flamengo mais uma vez sendo valorizada. 3 jogadores da categoria Sub-20 foram convocados para um período de treinos com a seleção brasileira da categoria. São eles os zagueiros Iago e João Vitor, além do goleiro Lucas Furtado.
Eles participarão da preparação entre os dias 1º e 9 de setembro, em Atibaia, com foco total na disputa da Copa do Mundo Sub-20. A presença constante de atletas da base do Flamengo nas seleções de base mostra a força do trabalho feito em casa. E é importante destacar, o Flamengo vem se tornando uma verdadeira fábrica de talentos, que não só abastecem um elenco principal, mas também chamam a atenção de clubes do exterior e das comissões técnicas da seleção brasileira. E por falar em planejamento, a Confederação Brasileira de Futebol divulgou as datas e horários dos próximos compromissos do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro. O Mengão enfrenta o Juventude no dia 14 de setembro, no estádio Alfredo Jaconi, às 4 da tarde. Depois, vem o clássico contra o Vasco, no Maracanã, marcado para o domingo seguinte, às 5:30 da tarde. Em seguida, o time encara o Corinthians na Neoquímica Arena, outro domingo, dessa vez às 8:30 da noite. O duelo contra o Cruzeiro está agendado para uma quinta-feira, dia 2 de outubro, no Maracanã, também às 8:30 da noite. E fechando a sequência, tem Bahia e Flamengo na Fonte Nova, um domingo às 6:30 da tarde. Ou seja, uma maratona de partidas importantes e decisivas, que exigem um elenco forte, bem preparado e focado em somar o maior número de pontos possíveis. O Flamengo, inclusive, já iniciou a preparação para essa sequência. Após um dia de folga, o elenco se reapresentou nesta quarta-feira e já iniciou os treinos no Ninho do Urubu. A programação prevê atividades até sábado, com foco total na partida contra o Grêmio no domingo. Logo depois, o time entra em período de pausa por conta da data FIFA. Uma pausa que será curta, porque o calendário já emenda com jogos contra o Juventude, o Estudiantes pela Libertadores e uma série de compromissos pesados ao longo do mês de setembro. A ordem dentro do clube é clara: foco, intensidade e aproveitamento máximo dos jogos, principalmente porque o momento é decisivo nas três frentes: Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. E olha que não é só no número de jogos que o Flamengo se destaca. O time é, neste momento, o clube com mais gols marcados na temporada do futebol brasileiro. Já são 100 gols anotados, com uma folga enorme para o segundo colocado, que é o Bahia, com 89. O Fluminense aparece em terceiro, com 84, seguido por Palmeiras com 83, Atlético Mineiro e Internacional, ambos com 65. Essa diferença mostra o poder ofensivo do Flamengo, que alia talento individual, esquema ofensivo e peças decisivas no ataque. Um time que, mesmo nas partidas em que encontra mais dificuldade, ainda consegue balançar as redes com frequência. Esses números, essa gestão, esses resultados mostram como o Flamengo não é mais apenas um time de futebol, é uma estrutura profissional que se aproxima de um modelo europeu de administração esportiva. E isso não é exagero. O clube está entre os poucos da América do Sul que conseguem manter os salários em dia, fazer investimentos constantes em reforços e ainda sustentar uma base forte, que revela e negocia talentos com o mercado internacional. Cada passo dado hoje é refletido em projeções futuras de crescimento. E o torcedor, é claro, acompanha tudo de perto, com aquela expectativa de que cada nova fase seja ainda mais vitoriosa que a anterior. E o que se observa, dia após dia, é que o Flamengo construiu uma máquina que não para. Um clube que, enquanto disputa títulos em campo, já está pensando na próxima janela, nas próximas receitas, nas estratégias de mercado, no planejamento esportivo e financeiro. O futebol do Flamengo hoje é pensado em camadas, onde cada passo é interligado a outro. O sucesso de um garoto da base, por exemplo, não é visto apenas como oportunidade de venda. É uma forma de equilibrar o elenco, desafogar as finanças com folha salarial e ainda valorizar o patrimônio esportivo do clube. Cada decisão é pensada com impacto coletivo. E é essa mentalidade que vem garantindo ao Flamengo uma estabilidade que poucos clubes no Brasil conseguiram alcançar. Mas é claro que, por trás de todo esse planejamento, existe a pressão que só o Flamengo carrega. Por que vestir essa camisa é viver sob holofotes? Não importa se é titular, reserva, joia da base ou estrela do elenco, a cobrança é diária. E agora, com a temporada afunilando, a exigência cresce ainda mais. Setembro será um mês definitivo. Não só porque tem jogo decisivo na Libertadores, mas também porque o Campeonato Brasileiro começa a mostrar quem vai realmente brigar lá em cima.
O time não pode mais desperdiçar pontos bobos, não pode se acomodar com empates ou derrotas que podem custar caro no fim do ano. A ordem interna é de concentração máxima, foco total em cada detalhe, porque os próximos jogos vão definir muita coisa. E dentro desse contexto, é impossível não falar sobre a recuperação de peças importantes que ainda estão entregues ao departamento médico. O departamento físico e de fisioterapia do Flamengo tem sido bastante elogiado por acelerar com eficiência a recuperação de atletas sem comprometer a integridade física deles. A comissão técnica monitora cada minuto, cada evolução. E o retorno gradual dos lesionados pode ser um fator decisivo nessa reta final. Até porque, com a maratona de jogos, é preciso rodar o elenco. Não dá para forçar sempre os mesmos jogadores. E por isso, cada peça que volta a ficar disponível vira praticamente um reforço novo, ainda mais quando se trata de jogadores que têm impacto imediato em campo. Outro ponto que tem sido elogiado nos bastidores é a evolução defensiva do time. Se o ataque é letal, a defesa também tem crescido. Com a chegada de reforços, ajustes táticos e maior entrosamento entre os setores, o Flamengo tem mostrado um equilíbrio maior em campo. E isso é essencial em jogos de mata-mata, como o confronto contra o Estudiantes pela Libertadores. Nessas partidas, qualquer erro pode ser fatal. E o time sabe disso. Vem treinando bastante jogadas de bola parada, posicionamento, cobertura, compactação entre as linhas. Tudo para garantir que o time não sofra gols evitáveis e esteja pronto para assegurar pressão fora de casa, se for necessário. A expectativa para o confronto continental é enorme. A Libertadores é, sem dúvida, a obsessão do torcedor. E o elenco sabe disso. Sabe que um título internacional eleva ainda mais o status do clube, tanto esportivamente quanto em termos de valorização de elenco e de marca. Por isso, cada detalhe dessa preparação está sendo tratado como prioridade. Desde a logística de viagem até a análise minuciosa do adversário. A comissão técnica montou uma estrutura de estudo detalhado sobre o Estudiantes, com vídeos, dados táticos, movimentações padrão, pontos fortes e fracos. Tudo está sendo preparado para que o Flamengo entre em campo sem surpresas, com um plano de jogo claro e alternativas em caso de mudanças de cenário durante os 90 minutos. E não é só a Libertadores que está no radar. O Campeonato Brasileiro, apesar de ter muitas rodadas pela frente, já começa a funilar. E o Flamengo, por toda a estrutura que construiu, não pode se contentar com o segundo lugar. A torcida exige, a diretoria projeta, o elenco acredita que é possível conquistar mais um título nacional. Mas para isso, é preciso consistência. Principalmente fora de casa, onde o time tem oscilado mais do que deveria. A comissão técnica está ciente disso e vem trabalhando ajustes específicos para esses jogos longe do Maracanã, com foco em postura tática, controle de posse de bola e mentalidade competitiva desde o apito inicial. E essa cobrança por consistência vai além dos resultados. Ela passa também pelo desempenho. O torcedor quer ver entrega, quer ver intensidade, quer ver um time que, mesmo quando não joga bem, não desiste da vitória. Porque essa é a alma do Flamengo. E o que se viu em alguns jogos recentes é que, apesar do talento individual, o time ainda precisa de mais sincronia em determinados momentos, principalmente quando o adversário fecha as linhas e dificulta a criação. Por isso, os treinos estão cada vez mais voltados para a movimentação sem bola, infiltração, ultrapassagens dos laterais e jogadas de triangulação pelos lados do campo. O Flamengo quer ser imprevisível, quer variar seu jogo e não depender apenas de lampejos individuais. E um nome que precisa ser destacado nesse processo todo é o de Gerson. O camisa 8 voltou ao clube com status de protagonista e, mesmo tendo enfrentado momentos de oscilação, vem retomando o ritmo e se firmando como uma peça-chave no meio-campo. Sua versatilidade permite que ele atue mais recuado na construção, mas também chegue à frente para finalizar e pressionar a saída de bola adversária. É um jogador que encaixa bem nas variações que o técnico tem tentado implementar. Além disso, Gerson tem uma postura de liderança dentro de campo que influencia diretamente o comportamento do time em jogos grandes. É aquele tipo de jogador que sente o peso da camisa e responde na mesma moeda. E não dá para deixar de mencionar a importância do Maracanã nessa reta final de temporada.
O estádio se tornou novamente um caldeirão, com média de público altíssima, apoio incondicional e atmosfera que intimida qualquer adversário. A torcida tem sido o 12º jogador, empurrando o time mesmo nos momentos mais difíceis. E é por isso que a diretoria também tem investido em ações para manter esse ambiente favorável, ajustando preços, melhorando acessos e cuidando da relação com o torcedor, que é, no fim das contas, a alma do clube. O Maracanã pulsando como está pode ser um diferencial enorme nas fases decisivas das competições que o Flamengo ainda disputa. O calendário, por outro lado, é cruel. São muitos jogos em pouco tempo, e a exigência física é absurda. A preparação física precisa estar em altíssimo nível, e o departamento de desempenho está de olho em cada indicador dos jogadores. Dados como quilometragem percorrida, intensidade de sprint, recuperação muscular, tudo está sendo monitorado em tempo real. Cada treino tem uma carga controlada, cada recuperação é personalizada. É a ciência por trás da performance. E o Flamengo entendeu que, para ser grande de verdade, precisa unir talento com conhecimento, paixão com método. Essa combinação é o que tem sustentado o clube no topo. E falando em topo, não tem como ignorar o impacto que isso gera no mercado. Hoje, qualquer jogador que chega ao Flamengo sabe que está entrando em um dos projetos mais profissionais do continente. Isso atrai nomes, facilita negociações e aumenta o peso da camisa também nas conversas de bastidor. Recentemente, jogadores que tinham propostas do exterior optaram por vestir o manto rubro-negro justamente pela estrutura oferecida, pelos objetivos traçados e pela visibilidade que o clube oferece. Isso mostra que o Flamengo não é apenas um gigante em torcida, é um gigante também em credibilidade. E isso, em um mercado competitivo como o do futebol, é um diferencial imenso. Inclusive, os bastidores da próxima janela já estão fervendo. A diretoria trabalha de forma silenciosa, mapeando nomes, observando oportunidades e negociando com cautela. O perfil buscado são atletas que cheguem para resolver, que entendam o contexto, que tenham personalidade e que possam contribuir imediatamente. O Flamengo não quer apenas promessas, quer nomes que entrem em campo e façam a diferença. E ao mesmo tempo, a base segue sendo olhada com carinho. Porque ali, entre os garotos que treinam diariamente no ninho do urubu, pode estar o próximo craque a brilhar com a camisa rubro-negra. A conexão entre base e profissional é uma prioridade, e isso tem se refletido na quantidade de jovens que são promovidos ao time principal. E mesmo quando esses garotos não ficam no elenco principal, eles ganham visibilidade, recebem propostas, movimentam o mercado. E o Flamengo lucra. Seja com vendas, com empréstimos ou até com acordos de porcentagem em negociações futuras, como tentou fazer com o Lucian. E mesmo quando dá errado, como foi o caso com o Bahia, o clube segue atento, aprendendo, ajustando sua estratégia. Porque o mercado muda, as regras mudam, mas o foco precisa continuar sendo proteger o patrimônio do clube. Com tudo isso acontecendo, o torcedor pode ter certeza, o Flamengo está muito além das 4 linhas. Cada passo, cada decisão, cada movimentação nos bastidores é pensada para manter o clube onde ele merece estar, no topo. E mesmo com os desafios que vêm pela frente, seja com desfalques, maratona de jogos, decisões importantes ou pressão externa, a estrutura montada garante que o Flamengo siga competitivo, respeitado e temido. Porque hoje, o Flamengo não é só um time. É um modelo. É referência. É força. E ninguém quer cruzar o caminho dessa máquina rubro-negra no meio da temporada. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um dos assuntos mais comentados nos bastidores do futebol brasileiro neste momento gira em torno de uma possível contratação que tem agitado torcedores e especialistas. Gabriel Martinelli, atacante que ganhou notoriedade no Arsenal da Inglaterra e consolidou-se como uma das promessas mais consistentes da seleção brasileira, é apontado como o alvo de maior destaque do Flamengo nesta temporada. Fontes não oficiais e rumores de bastidores indicam que a negociação estaria bastante avançada, com o jogador mostrando interesse em retornar ao Brasil para atuar em um clube de grande expressão,
Enquanto a diretoria rubro-negra busca reforçar seu elenco com nomes de peso que possam alavancar o time tanto no Campeonato Brasileiro quanto na Libertadores. Os boatos sugerem que Martinelli seria recebido com enorme expectativa no Rio de Janeiro, onde sua chegada poderia não apenas fortalecer o setor ofensivo da equipe, mas também atrair atenção midiática e comercial, aumentando o apelo do clube junto a patrocinadores e torcedores. Analistas esportivos destacam que, caso se confirme, esta contratação representaria um dos movimentos mais ousados do futebol nacional nos últimos anos, reforçando a tendência de jogadores brasileiros com experiência internacional retornarem ao país em momentos estratégicos de suas carreiras. Dentro do Flamengo, a notícia da possível chegada de Martinelli teria causado grande agitação, com integrantes da comissão técnica e membros da diretoria discutindo detalhes sobre o impacto que o atacante teria no elenco. Fontes internas, ainda não confirmadas oficialmente, indicam que a equipe busca adaptar o estilo de jogo para aproveitar as características do jogador, conhecido por sua velocidade, movimentação inteligente e finalização precisa. Torcedores, por sua vez, já iniciaram campanhas nas redes sociais pedindo sua contratação e especulando sobre a composição ideal do time com Martinelli, gerando debates acalorados sobre quem poderia abrir espaço para ele no setor ofensivo. Especialistas apontam que a experiência do jogador no Arsenal, um clube de elite europeia, agrega não apenas qualidades técnicas, mas também maturidade tática, algo que poderia ser fundamental em jogos decisivos. A expectativa é de que sua adaptação seja rápida, considerando seu histórico de desempenho e a familiaridade com o futebol brasileiro. Rumores indicam ainda que a chegada do atleta pode influenciar outras negociações, motivando jovens talentos e jogadores experientes a permanecer ou ingressar no clube. O mercado de transferências brasileiro nunca esteve tão agitado quanto nos últimos meses, e a especulação em torno de Gabriel Martinelli apenas reforça essa tendência. A possibilidade de um jogador com passagens expressivas pela Europa e pela seleção brasileira voltar ao país movimenta não apenas os clubes interessados, mas também o público em geral, que observa atentamente cada notícia ou pista divulgada por jornalistas próximos à negociação. Bastidores apontam que a diretoria rubro-negra estaria negociando de forma estratégica, tentando viabilizar uma transação que envolva valores compatíveis com o mercado europeu e ao mesmo tempo atrativa para o Flamengo, sem comprometer o equilíbrio financeiro. A pressão de torcedores e da mídia aumenta a expectativa sobre os próximos passos da negociação, enquanto especialistas em gestão esportiva comentam que a chegada de Martinelli poderia criar um efeito cascata, influenciando contratos de outros jogadores e moldando o futuro do clube. Rumores sugerem que, além do desempenho em campo, o atacante traria impacto significativo em marketing, visibilidade internacional e engajamento de fãs, consolidando o Flamengo como um destino de elite para brasileiros que atuam fora. Entre jogadores e torcedores, a expectativa sobre a possível contratação de Martinelli se transforma em conversa constante, com detalhes de supostos contratos e cláusulas sendo debatidos em fóruns, redes sociais e grupos especializados. Fontes não oficiais indicam que o jogador teria demonstrado grande interesse em retornar ao Brasil, valorizando a proximidade com a família, a paixão da torcida e a possibilidade de brilhar novamente em competições nacionais e continentais. Os rumores incluem ainda que o Flamengo estaria disposto a oferecer um projeto esportivo sólido, com metas claras e participação do atacante em campanhas promocionais, criando uma sinergia entre performance esportiva e marketing. Analistas apontam que essa combinação poderia aumentar ainda mais a competitividade do clube em torneios internacionais, ao mesmo tempo em que reforça o apelo junto à base de fãs jovens e novos adeptos. Boatos sobre negociações paralelas, incentivos financeiros e ajustes estratégicos na folha salarial também circulam, alimentando a ideia de que a chegada de Martinelli não seria apenas um reforço técnico, mas um movimento estratégico de posicionamento do clube no cenário global. Se a contratação se concretizar, a presença de Gabriel Martinelli no Flamengo poderá marcar um novo capítulo na história recente do futebol brasileiro, tornando-se um exemplo de como talentos formados no país podem retornar após experiências internacionais e impactar diretamente o desempenho do clube. Rumores indicam que o atacante seria integrado rapidamente ao time titular, participando de treinamentos específicos e de programas de adaptação que facilitariam sua inserção tática e social.
Torcedores e jornalistas especulam sobre o impacto que sua chegada teria em confrontos decisivos, especialmente diante de rivais diretos em campeonatos nacionais e na Libertadores, aumentando a pressão e a expectativa em torno da equipe. O burburinho sobre valores de transferência, duração de contrato e metas individuais do atleta continua a circular, enquanto a diretoria mantém um perfil discreto, evitando confirmações antecipadas. Se confirmado, o Flamengo não apenas reforçaria sua linha ofensiva, mas também consolidaria sua estratégia de atrair jogadores de destaque internacional, criando uma narrativa de ambição e investimento que promete movimentar o mercado e manter os torcedores atentos a cada movimento do clube nos próximos meses. É isso, família! Valeu demais por acompanhar até aqui! Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!